Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Tem sido um percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco, trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 6, entramos hoje no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 12 e 13, Jó 1 e 2 e Provérbios 1, 1 a 7. Gênesis 12. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Abrão partiu, como o Senhor lhe dissera, levando consigo Lote. Quando saiu de Harã, Abrão tinha 75 anos. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho do seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram todos para a terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Abrão percorreu-a até ao lugar de Siquém, até aos carvalhos de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. E Abrão construiu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Deixando esta região, prosseguiu até ao monte situado ao oriente de Betel e montou ali as suas tendas, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Abrão continuou a sua viagem, acampando aqui e ali em direção a Negeb. Houve fome naquela terra. Como a miséria era grande, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. Quando já estavam quase a entrar no Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: sei que és uma mulher de belo aspecto. Quando os egípcios te virem, dirão: é a mulher dele, e matar-me-ão e a ti conservarão a vida. Diz, pois, que és minha irmã, peço-te, a fim de que eu seja bem tratado por causa de ti e salve a minha vida graças a ti. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios notaram que a sua mulher era muito bonita. Os grandes da corte, que a viram, referiram-se elogiosamente a ela na presença do faraó, e a mulher foi conduzida ao palácio. Por causa dela, Abrão foi muito bem tratado e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Mas o Senhor infligiu tremendos castigos ao faraó e à sua casa devido a Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão para lhe dizer: que é que te levou a fazer-me semelhante coisa? Por que não disseste que ela era tua mulher? Porque disseste que era tua irmã, dando lugar a que eu a tomasse por mulher. Agora, aqui tens a tua mulher, toma-a e vai-te embora. O faraó ordenou então aos seus homens que mandassem embora Abrão, sua mulher e tudo quanto lhe pertencia. Gênesis 13. Abrão saiu do Egito em direção ao Negeb, com a sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Lote acompanhava-o. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Regressou depois do Negeb a Betel, até ao lugar do seu primeiro acampamento entre Betel e Ai, no sítio em que erigiram um altar pela primeira vez e onde invocaram o nome do Senhor. Lote, que acompanhava Abrão, possuía igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era bastante grande para nele se estabelecerem os dois, porque os bens de ambos eram avultados. Houve questões entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Lote. Os cananeus e os perizeus habitavam então aquela terra. Abrão disse a Lote: peço-te que entre nós e entre os nossos pastores não haja conflitos, pois somos irmãos.
Aí tens essa região toda diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Lot ergueu os olhos e viu todo o vale do Jordão que era inteiramente regado. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, estendendo-se até Soar, o vale era um maravilhoso jardim como a terra do Egito. Lot escolheu para si todo o vale do Jordão e dirigiu-se para o Oriente, separando-se um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã, e Lot nas cidades do vale, no qual ergueu as suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Depois de Lot o ter deixado, Deus disse a Abrão: Ergue os teus olhos, e do sítio em que estás contempla o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Toda a terra que estás a ver, dar-te-ei a ti e aos teus descendentes para sempre. Farei que a tua descendência seja numerosa como o pó da terra, de modo que só se alguém puder contar o pó da terra é que a tua posteridade poderá ser contada. Levanta-te, percorre esta terra em todas as direções, porque eu te a darei. Abrão desmontou as suas tendas e foi residir junto aos carvalhos de Mambré, próximo de Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Jó 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais importante de todos os homens do Oriente. Os seus filhos costumavam ir cada dia à casa uns dos outros para fazerem banquetes e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando acabava a série dos dias de festim, Jó mandava chamar os filhos para os purificar e, levantando-se na manhã seguinte, oferecia um holocausto por cada um deles, porque dizia ele: talvez os meus filhos tenham pecado, ofendendo a Deus no seu coração. Assim fazia Jó todas as vezes. Um dia, em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, o acusador Satã foi também junto com eles. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Satã respondeu: Venho de dar uma volta ao mundo e percorrê-lo todo. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satã respondeu ao Senhor: Porventura Jó teme a Deus desinteressadamente? Não rodeaste tu com uma cerca protetora a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste o trabalho das suas mãos e os seus rebanhos cobrem toda a região. Mas se estenderes a tua mão e tocares nos teus bens, verás que te amaldiçoará mesmo na tua frente. Então o Senhor disse a Satã: Pois bem, tudo o que ele possui deixo-o em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E Satã saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi dizer a Jó: Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram os sabeus, roubaram tudo e passaram os servos a fio de espada. Só escapei eu para te trazer a notícia. Estava ainda este a falar, quando chegou outro e disse: Um fogo terrível caiu do céu, queimou e reduziu a cinzas ovelhas e pastores. Só escapei eu para te trazer a notícia. Falava ainda este, e eis que chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 grupos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos, depois de terem passado os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Ainda não acabara de falar, e eis que entrou outro e disse: Os teus filhos e filhas estavam a comer e a beber vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um furacão se levantou do outro lado do deserto e abalou os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Então, Jó levantou-se, rasgou as vestes e rapou a cabeça. Depois, prostrado por terra em adoração, disse:
Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não cometeu pecado, nem proferiu contra Deus nenhuma insensatez. Jó 2. E aconteceu que um dia em que os filhos de Deus se foram apresentar diante do Senhor, Satã apareceu também junto com eles na presença do Senhor. O Senhor perguntou-lhe: De onde vens tu? Satã respondeu: Venho de dar a volta ao mundo e percorrê-lo todo. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Ele persevera na sua integridade, apesar de me teres incitado contra ele para o aniquilar sem motivo. Satã respondeu: Pele por pele. O homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Mas experimenta estender a tua mão. Toca nos seus ossos e na sua carne e verás como ele te amaldiçoará mesmo na tua frente. O Senhor disse a Satã: Pois bem, aí tem Jó ao alcance da tua mão, mas poupa-lhe a vida. Satã retirou-se da presença do Senhor e atingiu Jó com uma lepra maligna, desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. E Jó pegou num caco de telha para se raspar com ele e ficava sentado sobre a cinza. A sua mulher disse-lhe: Persistes ainda na tua integridade? Amaldiçoou a Deus e morre de uma vez. Respondeu-lhe Jó: Falas como uma insensata. Se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitamos também os males? Com tudo isto, Jó não pecou pelas suas palavras. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildad de Shua e Sofar de Naamã, ao saberem das desgraças que lhe tinham sucedido, partiram cada um da sua terra e combinaram juntar-se, a fim de compartilharem a sua dor e o consolarem. E quando de longe levantaram os olhos, não o reconheceram. Puseram-se então a chorar, rasgaram as suas vestes e espalharam pó sobre as suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem lhe dizer palavra, pois viram que a sua dor era demasiado grande. Provérbios 1, 1-7. Provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel, para aprender a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, justiça, equidade e retidão, para dar aos simples o discernimento e ao jovem conhecimento e reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o homem prudente adquirirá perspicácia para compreender provérbios e alegorias, máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam o saber e a instrução. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens de Nossa Senhora. Nestes primeiros dias do ano, com o mais 365, é uma alegria poder caminhar convosco com a Palavra de Deus. Nós continuamos hoje a ler o livro do Gênesis, mas já não os relatos da criação, os relatos acerca das origens que ouvimos nos primeiros 11 capítulos, e centramos-nos na figura de Abraão. Vamos começar um novo ciclo à volta desta figura tão relevante e tão significativa para todos nós, aquele que chamamos o pai da fé e que é um dos patriarcas do povo de Israel. Senhor Deus, nós te bendizemos porque nestes textos nos dás a conhecer não apenas quem tu és, mas também a história que fazes connosco, a história que fazes com a humanidade, desde sempre, desde o princípio e até aos nossos dias. Damos-te graças por isso, pela tua luz. Nós hoje, diante do livro de Jó e das desgraças que enfrenta esta personagem, podemos começar por agradecer a Deus, de facto, a sua fidelidade à nossa vida. Mesmo nos momentos em que somos nós a passar coisas difíceis, nas fases da nossa vida em que nos sentimos esmagados pelo sofrimento, pelas coisas duras que temos que enfrentar, sabemos que Deus é fiel, sabemos que Deus está connosco. E por isso, de facto, queremos pedir que Deus nos dê a capacidade de
para não amaldiçoar a Deus, como acontece com Jó. Diante da sua desgraça, ele nunca se revolta contra Deus. Peçamos a Deus também a capacidade para fazer o mesmo, para olharmos para a dificuldade na nossa vida, à procura do que ela significa e à procura de compreender com Deus e na sua companhia, porque só isso nos dá um sentido profundo ao que somos e à maneira como vivemos. É impressionante o livro do Gênesis, neste capítulo que começámos hoje por ler, porque Deus está a começar a história da salvação e, surpreendentemente, não escolhe um jovem com o futuro todo pela frente, não escolhe um jovem com uma vida promissora, por assim dizer, escolhe um homem velho. O texto diz-nos que Abraão é já de idade avançada. Mas talvez isto queira dizer que, para Deus, a nossa vida nunca está arrumada nem resolvida. Não há um momento em que nós, pronto, já vivemos o que tínhamos para viver e agora resta-nos esperar a morte. Não é assim que Deus funciona. Deus escolhe um homem velho para começar a história da salvação. Talvez não fosse essa a decisão que tomávamos se fôssemos nós a decidir, mas é uma maneira de Deus dizer que em todos os momentos da nossa vida, em todos os estados de vida, Ele tem sempre uma aventura para propor. Por muito velho que eu seja, por muito que já tenha vivido, por muitas coisas que já tenha arrumado na minha história, por muito que tenha decidido coisas importantes acerca do que eu sou e serei, Deus tem sempre para propor uma aventura. Implica risco, tal como acontece com Abraão. Pede de nós um sentido exploratório do mundo, mas implica também aceitar que não vivemos a controlar a nossa própria narrativa, a nossa própria história, o nosso próprio futuro. E que é isso que dá significado à nossa vida. Ou seja, esta maneira de viver em aventura é arriscada, como dizia, traz perigos e expõe-nos a coisas que não conhecemos, mas se controlássemos tudo, se tivesse tudo predestinado nas nossas mãos desde o princípio, se fôssemos nós a definir tudo o que havíamos de viver, a nossa vida perderia certamente o seu significado, o seu sentido, e não teria graça. Graça com letra minúscula, por assim dizer, mas também graça, como quem diz graça que vem de Deus. Se nós virmos com Abraão, a aventura começa com uma promessa. Deus promete terra, descendência, vida longa. E sair da casa do pai significa tornar-se autónomo em relação à casa do seu pai e depois, como vemos no texto, também depois em relação a Lot, seu sobrinho. É de facto com a dimensão pessoal inteira com que Deus está aqui a relacionar-se. Deus chama Abraão na sua inteireza e na sua autonomia, por assim dizer. E como víamos no primeiro dia, como da interação entre a terra informe e vazia e a palavra de Deus se extrai o mundo habitável, também da interação da palavra de Deus e da promessa de Deus com Abraão sai uma vocação. E connosco não é diferente. Daquilo que somos, Deus tem uma palavra a dizer, interage connosco e daí sai a nossa vida, sai a nossa aventura, por assim dizer. Com Jó, depois no texto que lemos, nós começamos com a mentalidade antiga. A mentalidade antiga do mundo bíblico é uma espécie de karma. Parece resolver o problema do mal porque a uma pessoa que faz o bem vão acontecer coisas boas e a uma pessoa que faz o mal vão acontecer coisas más, e isto parece resolver tudo e parece justo. Só que Jó é bom, mas sofre. E a pergunta deste livro é: e agora? Como é que entendemos isto? Como é que se entende o sofrimento deste inocente? Os próximos capítulos ajudar-nos a ir fundo neste tema. Mas para já, voltamos-nos para Deus. Nesta lógica do que dizia o livro dos Provérbios que lemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E contamos com Ele. Contamos com esta disponibilidade para considerar Deus grande, para considerar Deus o Senhor, porque só isso nos faz caminhar. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fim do dia 6. Fazemos isto juntos e isso dá um quentinho para continuar. Obrigado por estares aí. Abraço em Cristo. Até amanhã.